E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e agora vamos aqui com um Broken Review de Crisol Theater of Idols, desenvolvido pela Vermilion Studios e publicado pela Blumhouse Games. Ele foi lançado no dia 10 de fevereiro de 2026 para PC via Steam, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Ele é um jogo bastante interessante, desde o seu anúncio eu já estava meio que esse jogo no meu radar, porque ele traz uma mistura bastante interessante em questão da sua parte visual, traz mecânicas diferentes em sua gameplay, que para um shooter que vai misturar terror, puzzle, investigação, eu acho que coloca um risco maior envolvido. A gente vai entrar em alguns detalhes dessas mecânicas. E em questão da sua narrativa, eu gosto dela, eu acho que ela acaba sendo um dos pontos fracos do jogo, mas assim, é um fraco que não chega a ser um demérito ou que vai te desmotivar a jogar. É um fraco que depois que você termina o jogo ou depois que você passa algum capítulo, você poderia falar, ok, gostei, mas esse trecho poderia ser um pouco menor. Mas bom, vamos começar aqui na questão da narrativa, porque em Crisol Theater of Idols, nós iremos jogar em uma versão alternativa da Espanha, chamada Hispana, com o soldado Gabriel. E nesse universo a gente pode falar que ele é comandado pelo Deus Sol e a gente vai saber mais desse Deus Sol ao longo da narrativa. O que importa pra gente aqui no começo do jogo é que nós iremos jogar na Ilha de Tormentosa, em que está acontecendo alguma coisa relacionada a um ritual bizarro e a gente tem que parar esse ritual antes que ele se espalhe pro resto do país, pro resto do mundo de forma geral, comandado pelo Deus Sol. Então ao comando desse Deus a gente vai descobrir e investigar essa ilha. E logo no começo ali, ainda como Gabriel soldado normal, digamos assim, a gente vai entrar numa igrejinha e vai ver uma estátua saindo e nos matando. O que vai conversar muito bem com todo o ambiente, porque Gabriel, como um ex-soldado, ele vai olhar tudo aquilo e falar, nossa, eu estou em um cenário de guerra, mas não tem corpos, você vê sangue, mas não vê gente morta, você vê tudo destruído, mas cadê as pessoas que estavam nesse local? E ali você vai ver que os bonecos ou estátuas estão ganhando vida, iremos enfrentar outros tipos de inimigos também. E tudo isso acaba sendo explicado durante o jogo. Mas aí nesse momento você morre, entre aspas, e o Deus Sol te ressuscita e te dá o poder de imbuir sua arma com sangue, o que vai fazer com que seus tiros tenham efeito no inimigo. E nesse ponto eu não vou me estender mais porque a gente vai falar dele quando for para a gameplay. E eu acho que a narrativa dele, ele consegue contar uma história intrigante, interessante, e ele vai conversar bastante, por exemplo, no seu formato narrativo de quando a gente fala de BioShock, por exemplo. Porque BioShock é aquele jogo que é cheio de ter todo um cenário muito tenebroso, mas ter diversas quebras cômicas em alguns momentos que dá um temperinho pro jogo. Aqui eu acho que ele tenta fazer isso, principalmente com a Meio-Dia, que é uma personagem que você vai conhecer, que te ajuda ali na Feira de Tormentosa, que funciona basicamente como seu QG, para melhorias de armas, habilidades e etc. Então, entre cada capítulo, você vai para a Feira de Tormentosa e tem essa possibilidade de fazer essas melhorias. Então, eu não achei isso necessariamente um ponto negativo para o jogo, mas eu acho que já colocando um pouco da questão de jogabilidade, nós iremos ter diversos puzzles que a gente vai ter que resolver, além de matar inimigos. E eu acho que os capítulos, principalmente os dois primeiros, eles pesam um pouquinho a mão nos puzzles dele. Não em questão de ser difícil, mas em questão de colocar você num ambiente em que você vai ter que repetir os atos muitas vezes para conseguir completar o objetivo. Então, você chegou num lugar que é cheio de galpão, você tem que encontrar 4 chaves para progredir. Só que para isso você tem que chegar até tal ponto, pegar a ferramenta, abrir um negócio, pegar a primeira chave. Pega a primeira chave, abre o primeiro galpão, vai no primeiro galpão, faz tal coisa, pega a segunda chave e assim vai até fechar as 4 chaves. Eu achei ok você ter essa dinâmica, só que isso faz com que você repita muito essas atividades de busca, sendo que poderia ser um pouquinho menor. Depois que você pegou a segunda chave, você já entendeu o que você tem que fazer, você já entendeu que a Dolores vai estar te perseguindo, e acaba ficando um pouco repetitivo nesse aspecto certas resoluções de puzzle. Isso principalmente para os 2 primeiros capítulos, que acabam sendo para mim um pouco mais inchados. Eles desenvolvem a narrativa, mas cai nesse problema de ser um pouco mais inchado na questão de resolução de puzzle. Em relação à gameplay, o que eu acho que vai diferenciar o Crisol Theater of Idols é a sua mecânica de tiro. Essa eu achei muito boa.
Porque, como eu falei, pega aquela informação que eu joguei lá na frente, que as suas armas são imbuídas de sangue. Nós teremos diversas armas aqui, né? Revólver, submetralhadora, a escopeta, uma balista, uma sniper e por aí vai. No geral são umas 6 armas, se não me falha a memória. E cada arma, a sua munição é literalmente o seu sangue. Então você vai sacrificar sua vida para colocar munição naquelas armas. E quanto mais forte a arma, mais sangue ela vai sugar de você. Então você encher um revólver todo bufado que vai caber 18 balas com o sangue do personagem é menos custoso do que você encher uma escopeta que só cabe 2 balas. Porém, né, a escopeta tem muito mais efetividade em diversas situações. Então você está sempre ponderando que arma você usa, quantas seringas de sangue você está carregando, para que você vai usar, qual o momento certo. Então achei esse risco-recompensa muito interessante. E já falando aqui da gameplay também, você pensar na questão dos inimigos, na questão do combate e na questão da exploração, eu acho que o jogo ele traz uma influência muito grande dos novos Resident Evil aí, principalmente do Resident Evil 7 e 8, quando a gente fala em relação a buscar itens, fazer o backtrack do cenário, que apesar de eu falar de um cenário ser inchado, o backtrack do cenário, ele funciona bem, sabe? Se ele fosse um pouco menor, ele seria mais agradável de você fazer, mas ele funciona bem de forma geral, você ir e voltar pelo ambiente. Então, é um jogo bastante divertido. Se você tiver um pouquinho de paciência no passar dos 2 primeiros capítulos, que aí te leva basicamente até metade do jogo, é uma história que te prende a atenção, que traz referências a jogos bem interessantes, né? Que nem eu falei, muitas vezes Resident Evil e o BioShock vão ter um peso maior no que diz respeito a referências. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é como sua temática consegue conversar muito bem quando a gente fala em relação à sua ambientação. O sagrado e o profano eles se misturam de uma forma bastante harmônica e macabra. E quando a gente fala de uma versão alternativa da Espanha, os inimigos serem essas estátuas e essa questão do sagrado e profano, é muito difícil você não ver um vínculo forte no aspecto religioso e iconoclasta, que é muito comum nos países hispânicos, principalmente, né? Então, gostei bastante da temática do jogo, acho que ele trabalha isso muito bem e constrói um universo bastante atraente para você jogar e conhecer mais a fundo. E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente comentar é que a Vermila Studios, que lançou o Crisol Theater of Idols em 10 de fevereiro, esse é o primeiro projeto deles, né? Então, eu acho assim, para um primeiro projeto, eu acho que tá um jogo muito consistente. Tem lá os seus problemas em relação, não à duração, mas em relação a quão inchados são alguns capítulos do jogo, mas eu acho que isso é coisa que a gente passa por cima muito facilmente quando a gente vê a qualidade do que é apresentado. Eu acho que é um jogo interessante para você conhecer e para quem curte aquele terrorzinho médio e um shooter ali, eu acho que vai agradar bastante, então fica aí a minha indicação. E caso vocês queiram ler a minha análise de Crisol Theater of Idols com mais detalhes, recomendo a vocês darem um pulinho lá no site do Mega, em www.megascopio.com.br. Lá eu publico esse e outros textos escritos, além de textos da equipe do Mega, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então, dê uma visitada lá, que eu acho que vocês vão gostar. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala pra mim se você já jogou Crisol Theater of Idols, o que você acha desse estilo de jogo, se você tem vontade de jogar. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.